Peçamos a Jesus, que este nome tem poder, que ele nos converta, que ele nos fortaleça e que nos dê alegria e nos dê paz. Bom, para toda a situação que estamos vivendo no catolicismo, só há para a igreja duas saídas para esse naufrágio, né, não causar uma destruição e morte espiritual de forma geral, né? Essas duas saídas, primeiro, Eucaristia, segundo, a devoção a Nossa Senhora. Aí nos faz lembrar, obviamente, o famoso sonho de Dom Bosco, que vê uma grande embarcação, um papa adiante e duas colunas nas laterais, Eucaristia e Nossa Senhora. Mas, se aquele que conduz, o comandante da embarcação, ele não leva a sério, digamos, a doutrina ensinada por Jesus, ele vai conduzir a embarcação a um grande iceberg, que vai se chocar, o iceberg das falsas doutrinas. Então, a devoção a Nossa Senhora, você que me assiste, eu peço que você compartilhe esta curta catequese de hoje, para que mais pessoas possam saber dessa verdade. A devoção a Nossa Senhora é indispensável para salvar a Igreja de Cristo. A Eucaristia, em primeiro lugar, óbvio. Então, o zelo pela Eucaristia, aí alguém pode dizer, não, Pedro, mas as missas está aí, está dando Eucaristia. Sim, está aí, está dando Eucaristia e dando de forma errada, não é? Porque muitos católicos não sabem nem comungar. Outros não sabem nem o que está recebendo. Tem aqueles que entram na onda, viu uma fila bonita, grande, pessoas que começaram a ir, é igual a missa de festa de padroeiro, onde autoridades políticas, quando vê o povo levantar, não sabe, ficam com a cara de doido olhando para um lado para outro, levantam também e vão para a fila. Aí, se o prefeito foi, o secretário também foi, aí a turma toda vai atrás, os vereadores, e todo mundo recebe a Eucaristia, e sem conhecimento de causa. Mas de quem é a culpa disso? A culpa dos maus pastores que não orientam, né? Não orientam os fiéis a receberem de forma digna a Eucaristia. Então você não precisa ter medo, o senhor que é padre, o senhor que é bispo, alerte as pessoas antes da comunhão. Se eu fosse sacerdote, eu faria isso. Na hora da comunhão, mandava todo mundo sentar. Sentava, trazia alguém aqui na frente, né? Ficava de perfil. Vou ensinar vocês como se comunga, tá? Explicava, ensinava como comungar, mostrava que uma pessoa com roupa indecente não pode receber a Eucaristia, porque se a Eucaristia é o grande sustentáculo do catolicismo e a devoção a Nossa Senhora, então a gente precisa zelar por essas duas âncoras de salvação. Primeiro, Jesus, depois a devoção a Maria. Porque quem vai a Nossa Senhora, obviamente, encontra com grande facilidade Jesus Cristo. Agora, se vai se perdendo esta devoção, este respeito à Mãe de Deus, né? Porque no passado, quem ainda existe, mas quando eu comecei a minha missão, mais de 36 anos atrás, eu trabalhava muito batendo, preocupado, né? E a gente, claro, continua preocupado, mas se você perguntar para mim, de não, hoje as seitas não me preocupam muito, não. A gente já fez um trabalho, já alertou os católicos de vergonha na cara, o perigo das seitas, pronto. Então aí já não me preocupa. O que me preocupa é a seita que está dentro da Igreja Católica. Esta é mais perigosa do que as que estão aí fora. Aí você vai se assustar com o que eu estou lhe dizendo, mas eu estou lhe dizendo a verdade. Então, essa falsa igreja que entrou dentro da Igreja Católica, ensinando coisa errada, coisa contrária ao Evangelho, liberando o pecado de forma geral, né? Querendo abençoar o pecado, essa não é a Igreja de Jesus, né? Então, a Igreja Católica, ela subsiste, né? Sendo de Cristo, quando ela ensina plenamente a verdade, denuncia o erro, mostra o que é certo e o que é errado e alerta os católicos para não caírem nas armadilhas. Mas quando ela mesma prepara as armadilhas, aí é que está o perigo. Então,
No passado, a igreja alertava a gente para não cair na armadilha. Agora, maçãs podres armam as armadilhas para jogar o católico na arapuca. Aí é que está o perigo. Então, a gente precisa alertar as pessoas e a própria igreja, o senhor que é padre, o senhor que é bispo, né? Tenha coragem, vamos deixar de frouxidão. Acaba frouxo, não serve. Então, não seja frouxo, não. Qual o seu compromisso é com quem? Que São Paulo já disse lá, já ensinou para nós, melhor servir a Deus, obedecer a Deus, do que aos homens. Então, é preciso que se haja honestidade espiritual. Não basta ser honesto, né? Abraçar essa questão moral, que é importantíssima e indispensável. Você comprou, pague, né? Isso aí é uma coisa que a igreja ensina, e que a Bíblia ensina, e que quem é de Deus faz. Mas é só essa comprou, pagou, né? A gente tem que olhar também no sentido espiritual. Nós fomos resgatados por um preço alto. Jesus morreu na cruz para nos salvar. E o que que nós estamos fazendo? O que que a igreja está fazendo? Será que as pessoas, essa coisa de puxa-saquismo, né? Que existe muito isso hoje, infelizmente, dentro da igreja. Gente querendo ficar bem na fita, pessoas querendo, concordando com o erro, para quem sabe conseguir um cargo maior dentro da igreja católica. Isso é vergonhoso. E tu vai pagar caro, viu, papá? Aí eu estou falando para a autoridade da igreja, né? Aqui do Nordeste, que ainda não está sentado num trono, mas tá, pelo jeito está doido para sentar. Aí fica, né, passando pano, mas é melhor eu ficar na minha, que é para, quem sabe, eu ser promovido, né? Tá bom. Tu vai ser promovido, quando tu morrer, tu despromove. Aí tu desce pro quinto do beleléu, porque se tu não for fiel, filhinho, tu não se salva. Isso vale para Pedro Regis também, tá? Para não dizer que eu estou julgando. Vai para o inferno. Pedro Regis, vai tu que é padre, bispo, papa, leigo, quem quer que seja, se não se converter. Isso é regra divina estabelecida por Jesus, ensinada pela igreja há mais de 2000 anos. Não estou mentindo e nem inventando nada. Então, a gente precisa rezar pela conversão dos consagrados. Então, há duas saídas para salvar a Igreja Católica. Primeiro, a Eucaristia. Ah, já temos. Sim, eu sei que temos. Mas temos que ter respeito a Jesus Eucarístico. Porque mandar dar a comunhão para quem vive em estado irregular, mandar dar bênção para quem vive em estado irregular, isso não ajuda a salvar a igreja. Ao contrário, ajuda a afundá-la. Mas os verdadeiros soldados de batina, para salvar a Igreja Católica, segurem, ensina o povo a importância da Eucaristia e da devoção a Nossa Senhora. Não? Só tem essas duas saídas para salvar a Igreja Católica. E isso tem que ser aplicado pela própria igreja, porque a autoridade de um padre é maior do que de um leigo chamado Pedro Regis, né? Quer dizer, depende também se o padre estiver certo. Se ele estiver errado, a minha bate nas nuvens, né? E a sua que é batizado também. Teu padre, apesar de ser sacerdote, se ele estiver ensinando coisa errada, um leigo que estiver ensinando coisa certa vai estar no céu com mais moral do que o padre, né? Obviamente. Aí você pode até discordar, não tem problema, né? O choro continua sendo livre. Então, que a gente possa, como católico, ter essa devoção à Nossa Senhora, amar Nossa Senhora e levar essa devoção à Nossa Senhora e o respeito e adoração a Jesus Eucarístico. Então, o senhor que é padre, promova a adoração eucarística na sua paróquia, devoção à Nossa Senhora, procissões, o povo rezando o texto pelas ruas da cidade, aquele costume lá que eu peguei, né? Santas Missões, etc. Hoje as Santas Missões, em muitos lugares, foi bagunça, né? Foi bagunça. Tem Santa Missão por aí que tem até bandeira colorida. Aí agora deu a bexiga, como diz o baiano, né? Mas eu estou falando de coisa séria, de gente séria, de pessoas que querem o bem e a salvação das almas, não estou falando de maçãs podres que muitas vezes entram na Igreja Católica para fazer estrago espiritual. Então vamos ter cuidado para a gente não cair nessa armadilha. A mensagem de ontem, Nossa Senhora avisou de novo que ainda tereis longos anos de duras provações e que a ação do demônio causará grandes danos na vida de muitos consagrados. Repito, vem coisa pesada por aí, viu? Se prepare, que fidúcia foi uma coisa polêmica e grave? Foi, mas outras coisas virão e não vai demorar. Aí
Anota as datas que eu tô falando, que é para tu lembrar do que eu tô te dizendo aqui. Tô te alertando que vem coisa braba por aí, viu?